Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast para trazer para você muito mais entretenimento, informações, a gente falar um pouquinho sobre saúde. Hoje a gente está aqui com 3 convidados ilustres aqui e para homenagear Palmas, né? Falar sobre o aniversário de Palmas. Então eu queria que cada um se apresentasse, né? Então, Roberta, pode se apresentar. Eu sou Roberta Tum, sou jornalista, empresária, proprietária do portal T1 Notícias e cheguei a Palmas há 32 anos, né? Sou testemunha da história não só da capital, mas do estado, morei em outras cidades importantes e é sempre uma alegria falar de Palmas, porque Palmas é uma escolha, é uma paixão e viver aqui os dramas, os bons momentos, as dificuldades, faz parte da minha história. Eu já vivi mais em Palmas do que no meu estado, que é Goiás, e mais do que em Goiânia, que foi onde eu comecei a estudar jornalismo. E estou aqui porque escolhi estar aqui, poderia estar em outro lugar, mas é difícil deixar uma paixão como essa cidade, né? Que ela nos instiga muito. Ótimo. Carol, pode se apresentar. Eu sou Carol Gratão, sou arquiteta, moro em Palmas há 27 anos, tenho a idade de Palmas, novinha igual Palmas. Me mudei para cá no ano de 1996. E com a minha profissão eu pude ver, ter um novo olhar sobre Palmas, sobre a construção de Palmas em todas as suas fases. É uma cidade que já cresceu muito, já se desenvolveu muito, tem muito ainda a se desenvolver e nós que estamos aqui a crescer e a prosperar junto com a cidade também. Sim, com certeza. Evandro, pode se apresentar? Bom dia, eu me chamo Evandro Melo, eu sou advogado, estou aqui há 22 anos, vim de Fortaleza para fazer faculdade na Universidade Federal do Tocantins. No início eu pensava em me formar e retornar para a minha capital, né? E aí resolvi ficar e fui ficando, me apaixonando. Agora eu sou tocantinense, sim. Casei com uma tocantinense de Porto Nacional. E da mesma forma que Palmas me abraçou, eu abracei Palmas e estou aqui para querer colocar cada vez mais um tijolinho para fazer uma parede sólida e que essa cidade se desponte cada vez mais no cenário nacional. Hoje eu estou gerente da Unidade de Relações Institucionais do SEBRAE. E juntamente com o nosso superintendente, o Harrison Castro, a gente está focando exatamente em resgatar as raízes das empresas que nascem de forma ordenada e de forma sustentável, para que elas, ao longo do tempo, elas vão crescendo, gerando empregos e fazendo realmente, cumprindo o seu papel para a nossa capital, o que há de melhor, né? Isso, com certeza, só progredindo, né, a cidade. Graças a Deus. E assim, como a Roberta falou, né, eu acho que realmente Palmas é uma escolha, né. Eu também, quando eu cheguei aqui, foi bem assim, eu sou lá do Paraná, olhei para o mapa do Brasil e falei, é lá, em Palmas que eu vou, sem conhecer ninguém, cheguei aqui só com o currículo, que na época eu terminei a oftalmologia, né? Terminei a especialização e falei, vou para Palmas conhecer, porque eu ouvi falar que é uma cidade nova, que está progredindo. Isso tem 12 anos, eu sou a mais nova aqui, né, de vocês aqui em Palmas. Mas quando eu cheguei aqui, eu já me apaixonei pela cidade. Fiquei aqui, assim, 3 dias, até na época eu estava noiva, daí eu vim junto com ele, a gente veio só para conhecer, tava terminando a especialização e falei, não, vamos lá conhecer para ver se é um lugar bom. Chegamos aqui e falamos, não, é aqui que a gente vai ficar. Voltamos, só terminei a especialização e vim. Só coloquei um ar-condicionado no carro, né? Na época eu tinha um Fiatinho. Lá no sul, lá em Curitiba, né? Porque lá no sul o carro era obrigatório ter ar quente. Aqui tem que ter um ar-condicionado, né? E daí colocamos o ar-condicionado no carro e viemos pra cá. E graças a Deus eu acho que é uma cidade muito acolhedora, né? Eu acho assim que, até a Roberta que é mais experiente para falar, assim, como que assim, você vê assim, Palmas antes, né, lá no início, lá nos 34 anos atrás, de como ela se tornou agora, né? Isso, assim, mudou muita coisa aqui, né? Palmas era um faroeste caboclo, né? Muita poeira, aquelas avenidas abertas, então desmatou muito a cidade para abrir as quadras. O vento em agosto, uma velocidade enorme.
Eu me lembro que em agosto de 91 eu tinha convidado uma amiga com quem eu morava em Goiânia, e ela era auditora. E tinha uma carência enorme de profissionais aqui naquele 1991. E então sempre alguém perguntava: você conhece alguém nessa área que topa vir para cá? Você conhece alguém nessa área? E a cidade não tinha asfalto. Quando eu cheguei, tinha um teste que o Siqueira Campos tinha mandado fazer antes de sair, um teste de asfalto. E eram assim 100 metros de frente à Galeria Bela Palma, que era onde ficava a rodoviária. A rodoviária era um caixotão de madeirite. Esgoto a céu aberto, ali você comia o chambari, tinha um pouco de camelódromo. E eu lembro que quando eu vim para Palmas, eu vim com a proposta de ficar 30 dias e implantar o jornalismo na TV Manchete, como chefe de reportagem. Quem me convidou foi a Mônica Calaça, que tinha vindo fazer a campanha do Avelino. A Avelino ganhou, ela foi nomeada diretora de comunicação e eu vim. Desci com a minha mala, quando parou o ônibus Transbrasiliano e eu desci, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: aqui que é Palmas. Não tem nada. Era uma imensa poça d'água e ali na frente aquele queimado de asfalto e a galeria. E eu falei: vocês têm certeza? Porque eu tinha passado por Taquaralto, quando o ônibus parou em Taquaralto, o pessoal descer, eu achei que lá era Palmas. Então, ali tinha um traçado de avenida já, porque Taquaralto era um antigo entroncamento, né? De Porto Nacional a Taquaruçu, que já era, o distrito já era uma cidade, já tinha sido emancipado. E da emancipação de Taquaruçu, o Siqueira se aproveitou para instalar Palmas e deslocar a capital para Miracema. E o prefeito Fenelon Barbosa, na época, né, que Taquaruçu tinha lutado para se desvincular de Porto Nacional, foi o primeiro prefeito da cidade. Os primeiros vereadores eram os vereadores de Taquaruçu. E aí, quando eu parei no Taquaralto, muita casinha de palha, né? O pessoal vendia pinga, aquele negócio lá, meio garimpo, né? E eu achei que lá era Palmas, porque lá tinha mais uma cara de avenida, de cidade. Então, quando eu parei aqui, Palmas, Carol, era um deserto urbano. Verdade. E eu não critico a forma como a cidade foi pensada, sabe? Mas esse modelo levou à exclusão social, levou a área que os trabalhadores podiam viver, construir suas casas, era a região sul, Taquaralto. Ele setorizou já, né, a sociedade. Tinha 2 quadras assim desenhadas que o Siqueira tinha saído e entregado casas. Tinha 51 que era para os funcionários públicos, né? Então, assim, jornalista ganhou casa lá. O pessoal assim mais classe média. Tinha 72, a Arce 72, onde estavam os secretários, enfim. E tinha começado um pequeno movimento de invasão, onde hoje é a região das Arnos, né? Então, em termos de estrutura, a cidade era um grande vazio e eu adorava aquilo, porque assim, além da poeira, daquele clima mesmo de faroeste caboclo, tinha tudo para acontecer aqui, tudo para explorar. Oportunidade. Eu não quero falar muito, mas depois eu quero contar a primeira vez que eu fui a Paraíso, porque o único entretenimento era as exposições agropecuárias. E aí ia ter uma dupla sertaneja da época cantando lá no Sindicato Rural de Paraíso. E a gente pegou um Fusca e saiu daqui nessa estrada. Passamos pela balsa, porque não tinha ponte. Não, dava sexta-feira, o que você fazia em Palmas? Ou você pegava o avião da VASP, que 50% era financiado pelo Estado, né? O Siqueira convenceu, na época me fugiu aqui o nome do dono da VASP, a fazer a operação dele aqui. Para isso ele disse: não, eu tenho que ter 50% dos meus gastos garantidos. Ele falou: então eu vou subsidiar a passagem 50%. Então, ou você pegava um avião ali na sexta-feira e ia para Goiânia. Eu, por exemplo, que vim de Goiânia, ia para Goiânia, eu ia para Brasília, passava o final de semana e voltava, né? Ou você tinha que inventar coisa para fazer aqui. E aí começou a vida noturna, que é um capítulo à parte. Legal, muito legal essa época. E hoje, assim, totalmente diferente, né, Roberta? Assim, eu acho que evoluiu muito, né? E muito rápido, né? Eu acho que Palmas, ela teve esse período lá e acabou evoluindo. A gente não acreditava quando a gente via maquete, via
via a projeção do que Palmas seria, as ruas com paralelepípedos, as áreas de lazer. Você olhava, você falava assim, gente, será que isso vai acontecer? Vai acontecer com quanto tempo? Compensa eu comprar um lote a mais aqui? Ou eu vou ganhar meu dinheiro, vou voltar para casa, né? Eu acho que a Carol, tinha uma dúvida. Eu até quero fazer uma provocação para Carol, eu posso? Pode. Vamos lá. Carol, você que é arquiteta, pensa a cidade, o que você acha desse modelo de Palmas? Podia ter sido diferente? Com certeza poderia ter sido algumas coisas diferentes. Eu acho que é igual quando a gente faz um projeto hoje. A gente sempre fala do tempo de amadurecimento do projeto, né? Que às vezes essa pressa de querer tudo para ontem, a gente não pensa. Por exemplo, um problema real que a gente tem hoje, estacionamento no centro de Palmas. Acho que não se pensou, não se estudou a fundo com essa projeção do que Palmas poderia, ainda pode, vai se tornar, porque a gente sabe do desenvolvimento dela. Como talvez esse formato limita um pouco isso, até de como a gente pode se adequar a uma nova realidade de hoje. Falei do estacionamento de Palmas, mas essa questão que a Roberta comentou, né, da setorização das classes sociais, das quadras de Palmas, né, porque você chegou em 91, eu cheguei em 96, muita coisa eu vim entender só depois com maturidade. Naquela época eu era uma criança que conhecia, que brincava com as amigas, com os filhos dos amigos dos meus pais, e aí a gente foi construindo a nossa história. Mas como arquiteta, como usuária da cidade, com certeza algumas coisas poderiam ter sido diferentes, e também o projeto original não foi seguido 100%. Por exemplo, as quadras em volta da JK, elas eram quadras de pedestre, elas não eram quadras com rua para veículo. Que talvez se aquele projeto tivesse sido estudado, poderia ter um conceito diferente ali, até para o comércio daquela região. Então, sim, eu faria coisas diferentes sim, no Aquelas projeto de ruas Palmas. ali que passa dentro era para ser pedestres, As 104 ali em volta da JK seriam ruas fechadas, com galerias para... Por isso que a rua é tão estreita ali. Até o uso noturno dessas quadras, eles seriam diferentes se o comércio noturno, né, no caso dessas quadras internas ali em volta da JK, elas teriam um uso diferente se tivesse... Mas assim, aí foi uma questão, acho que, de crescimento e economia e política também, que decidiu-se que ali teriam ruas com acesso para veículo mesmo, e aí desse uma nova configuração. Esse problema estourou na gestão do Dr. Odi Rocha. Eu testemunhei, acompanhei como que aquilo teve que mudar por pressão da cidade, dos moradores, que não queriam deixar seus carros a uma distância muito longa para caminhar ali. O Dr. Odi teve que readaptar. E aí envolve o clima, o paisagismo da cidade, porque realmente, para você fazer esse trajeto a pé, como que a gente pode, urbanamente falando, preparar a cidade para que a pessoa consiga fazer isso? O nosso clima daqui não, é abençoado, vamos assim dizer, né? Então, apesar de que hoje a gente vê que é uma cidade também que as pessoas praticam muita atividade física por exemplo, a bicicleta é um meio de transporte, mas a gente sabe que o nosso clima, e aí falando do paisagismo da cidade, as pessoas sofrem com isso, né? Então acaba que tem esse ajuste de... A gente não vê, né, durante o dia, assim, as pessoas caminhando na rua, naquele sol quente ali, né? Não é propício, né, gente? Aqui tem um sol para cada um, né? Então, realmente, claro, tem muita coisa que, assim, dá, né, às vezes, colocar mais, que às vezes, assim, não é imediato, mas árvores, né? Tem regiões, por exemplo, eu sou de Maringá, no Paraná, e lá, assim, a gente, é muito comum, assim, todas as árvores se encontrando e formando aquela sombra em todas as ruas lá. Fazendo se encontram ali a copa aí em cima e, assim, a cidade é de sombras, né? E assim, nem é tem muito esse calor legal. todo, né? E lá é uma cidade quente, né? Assim, Maringá é uma cidade muito quente Qual no a verão. temperatura média lá? Oi? Qual a temperatura média? Não chega igual Palmas, né? Aqui é os extremos. Mas faz 40 graus. Mas faz Palmas 40 é graus. atípica, mas ficou mais quente com o lago, né? o lago. Subiu entre 2 e 3 graus, mas nós nem ouvimos ainda nosso colega falar. E entramos nessa pauta, mas o fato de ter que abrir a cidade, a forma como ela foi aberta, prejudicou muito a questão da arborização. Era uma fazenda, eram 3 fazendas, então tinha muito pasto, até hoje tem, né? Você vai a essas áreas que estão desocupadas, cresce muito capim, tem muito capim que foi replantado, que cresceu aí, aliás, e não precisa replantar, que ele rebrota, né?
Mas em 94 eu passei por uma experiência no Sebrae. Fui diretora de comunicação do Sebrae. E era uma outra realidade, as pessoas chegando aqui para investir. E talvez você possa falar um pouco disso, né? Teve aquela fase, né? Que a gente precisava de tudo, desde a verdura, a água encanada, né? Quando eu cheguei, a água era no caminhão pipa. Tinha os dias que o caminhão passava, né? Eu morei na 51, depois, no hotel, depois na 51, alugamos uma casa comunitária com várias pessoas morando dentro, porque era assim a realidade, não tinha oferta de aluguel. Sim. Aí mudei para 14, na 14 passava 3 vezes por semana, aí tinha e a caixa lá na frente, e a Vila dos Deputados sem asfalto e aquele negócio lá. E aí a gente precisava de supermercado. Aqui muita gente anoiteceu e não amanheceu. Donos de supermercado que foram embora, não vou nem citar. Gente que deu golpe na cidade. Mas assim, para você comer, você tinha terça e quinta era o dia da verdura. Então você tinha que terça e quinta amanhecer no Caçulinha, que foi a primeira rede, que hoje já não está mais na cidade. E naquela época, 94, como o Sebrae era procurado para as pessoas que... Era uma coisa tão real, tão assim, face a face, né? Mesmo, assim, não, o Sebrae era assim, a salvação para quem chegava aqui, precisava prospectar um negócio. Moço, era outra vida, era assim, muito perto a relação do Sebrae com as empresas. E eu queria te perguntar como é que está isso hoje. Eu em conversa com a minha esposa, né? Às vezes, vamos procurar um restaurante diferente, uma coisa. Hoje em dia, né? Aí, poxa, só tem os mesmos, né? Aí ela sempre me faz uma pergunta. Ela pensa, o que tinha na tua cidade quando ela tinha 34 anos? Aí eu me recordo... Eu me remonto a Fortaleza com 34 anos de idade. Eu imagino os charretes, né? Então, assim, aqui tem, com 34 anos, tem muita coisa. Muita opção. E a perspectiva de progresso é visível, né? Veio a pandemia e acabou que aquela situação de risco das pessoas terem que ficar em casa, o Sebrae se reinventou, focou na inclusão produtiva. Inclusive, aqui no Tocantins, a gente desenvolveu um projeto que chama-se Força Mulher, que não tem no resto do Brasil, e as outras federações estão vindo atrás da gente para poder ver essa metodologia para implementar, onde a gente busca as mulheres em situação de vulnerabilidade nos CRAs, e a gente mapeia as que realmente querem empreender, aí a gente vê a vocação delas e aglutina em determinados temas e grupos, pedreiras, pintoras, técnicas de ar-condicionado. E dá o treinamento daí. Isso, e ao final, a gente, na formatura, a gente dá para cada uma delas um kit. Que aí, se ela é pintora, tem todo um kit de pintura. Se ela é técnica de ar-condicionado, então assim, porque não tem como você dizer que você vai treinar uma pessoa e ela está em situação de vulnerabilidade financeira, às vezes até sofrendo abalo psicológico por conta do marido, alguma coisa do tipo, e ela não tem dinheiro para... Pronto, eu sei fazer, mas como é que eu vou fazer? Né? Então, assim, é a cereja do bolo. Então, assim, hoje, o Sebrae tem todo um aparato, juntamente com a Juscetins, para na hora que um CNPJ nasce, a gente já tem aquela informação e a gente já busca aquela pessoa. Olha, o Sebrae está aqui, você pode bater na nossa porta, venha nos procurar, vamos gerir esse seu negócio desde o início, para que a gente possa, de toda a estruturação, do pensar local, seu nicho, até a finalização de um projeto onde a gente tem um respaldo perante os bancos, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que aquele projeto de viabilidade ele vai sim culminar num crédito para você. Né? Tudo muito pensado, porque a gente também não pensa só em, olha, a gente atende tantos CNPJs e a gente conseguiu tantos milhões.
Porque não é só conseguir o dinheiro, entregar na mão do empresário, se ele não está preparado para aquilo. Porque o que vai acontecer? Se ele realmente não tem a vocação para aquilo, ele vai fechar a empresa e ele vai ficar com a dívida. Né? Então, hoje, a gente mapeia isso, o Sebrae faz esse estudo diuturno, para quando as pessoas disserem assim, eu preciso abrir determinada empresa, será que realmente é o que está precisando? Você não tem condições de visualizar outra coisa. Então, assim, a gente não quer mudar o sonho da pessoa, a gente só quer moldar dentro do mercado que vai absorver. Né? Igual Almas. Almas é uma cidade que, de uma hora para outra, deu um boom, porque tem uma empresa gigantesca lá que vai fazer a mineração. Então, assim, a prefeitura lá está igual como era Palmas antigamente, precisando de um açaí, precisando de um hotel, de um restaurante, e a gente mapeia tudo isso. E Palmas é sim um local onde de tudo tem, hoje, né? Ao passo que antes, na época que a gente chegou aqui, a gente ficava, tu vai para Goiânia? Traz isso aqui para mim. A gente encomendava as coisas para as pessoas trazerem de fora. Posso contar um case? Conte. Eu era fanática, assim, viciada em Mac, na rede Mac. Aí quando eu vim morar aqui, eu tinha 22 anos, né? E eu ia eventualmente a Goiânia, mas no começo eu tinha que ficar aqui 30, 40 dias direto, e depois eu negociei folgas para poder sair, ir a Palmas e compensar, né? Ficar lá, ir a Goiânia e ficar lá uns 3 dias, rever os amigos e tal. E aí, o que eu fazia? Quando eu sabia que vinha alguém de lá, eu já ligava. Você passa no Mac, pega um MacBook para mim, de frango, põe no isopor e traz. Meu Deus do céu, era matar a saudade de Goiânia, né? E quando você fala assim, tem sempre os mesmos, eu vou discordar da sua esposa. Eu não sei se vocês já foram a todos, mas tem muito restaurante bom, novo, nicho, em Palmas Bistrô. Uma comidinha que você tem uma experiência completamente diferente com ela. E eu vou citar um exemplo, por exemplo, eu sou embaixadora de Taquarussu, não sei se vocês sabem, né? Que bom. Porque Taquarussu foi o primeiro lugar que eu passei fim de semana aqui em Palmas. Eu cheguei, tinha uma trupe de malucos aqui. Região das Serras, né? Aqui. E tinha um cineasta. E o cara, aquele povo se juntava na televisão, a TV tinha essa estrutura, queria conhecer Taquarussu. Eu falei, vamos, eu topo, e fomos. Primeiro fim de semana. E aí nós fomos à Cachoeira Taquarussu, não tinha essa estrada, a estrada era outra, né? Entre as coisas que eu participei, que eu me orgulho aqui, foi quando aquela estrada foi dinamitada. Eu era assessora de comunicação da Secretaria de Infraestrutura, e no dia de explodir a serra para fazer o traçado que é hoje, que não dava 2 pistas, eu estava lá, testemunhei, o governador Moisés Avelino na época foi, o secretário também foi, mas essa Cachoeira Taquarussu, ela era fora um pouquinho da rota, na estrada antiga, hoje ela está à margem da TO 030. E aí nós fomos conhecer Taquarussu. E Taquarussu também era assim, em volta da praça, paralelepípedo. Sim. E tinha uma vendinha de um senhor antigo que era... eu vou me lembrar o nome dele, sobrenome Maracaípe. Depois a gente até virou amigo, eu aluguei um ponto dele, fui morar lá, montei uma adega lá, enfim, minhas histórias com Taquarussu. Mas Taquarussu sempre foi esse negócio, né? E de um tempo para cá, primeiro na gestão da Nilmar, teve um impulso, onde o que ela fazia? Para as pessoas subirem para Taquarussu, que tinha mais cara de cidadezinha de interior, ela fazia um pacto e o Sebrae era intermediário com os restaurantes, e as pessoas falavam assim, prefeita, mas como é que eu vou fazer essa comida? E se não der? Então ela fez igual a Siqueira, ela falou, olha, eu vou comprar aqui 15 pratos, aqui 20 pratos, então os primeiros pratos está garantido, né? Para o turista chegar e comer, né? E aí teve um boom, que foi na época que teve a adega, a Taverna do Frodo, todo um circuito alternativo lá, e as pessoas, né, iam para Taquarussu porque era aquele charme. E depois teve outro, né? O Sebrae fez um estudo,
Quem tocou isso foi o Moisés, né? Gomes, ex-superintendente. A prefeita Cíntia apoiou e foi no final agora já lançada a marca, etc. Mas pegou essas pessoas, levou lá para Bonito, levou em outros destinos para as pessoas poderem receber. E aí, resumindo a fala, semana passada um casal de amigos estava hospedado lá no Espaço Papiro. O Espaço Papiro é tipo um Airbnb, entendeu? E ele começou como um espaço de visitação e a dona foi fazendo as coisas, não financiou nada, fez uma piscina que é elevada porque tinha um desnível e para ela tampar aquilo tudo ia ficar caro, ela fez as contas. Eu acompanhei, já quis visitar, já vi o tour lá do que ela tá fazendo e transformando. Mas aí, gente, tem um bistrozinho e ela faz, sabe o quê? Defumação de carnes, processo de defumação a frio. E olha o que virou isso. É no meio do mato lá em Itaquaruçu. Você sai da pista, você anda um monte de lugar assim que está esburacado, mas você chegou no Espaço Papiro, tem essa comida. E eu fui lá e elas serviram uma costela com molho de barbecue, a costela defumada, que é uma experiência gastronômica. Que horário para falar isso, hein? Maravilhosa. Então, assim, não é que tem sempre as mesmas coisas, não. Tem muita coisa bacana para conhecer. E eu acho que falta muita divulgação de quem está fazendo. Ela falou, eu nem posso fazer divulgação com você agora, que nem era a proposta, né? Eu estava conversando, ela falou, eu quero fazer, mas eu estou construindo mais 4 suítes, porque senão o meu telefone eu não aguento, o pessoal quer vir para lá, para sumir de tudo, para ficar imerso. Itaquaruçu tem as 4 cabanas, as 4 cabanas é um negócio belíssimo, né? Que os proprietários fizeram, empreenderam. Então, turismo de aventura, turismo ecológico, fora a Aldeia da Serra, que é uma referência, talvez de hospedagem, no Tocantins inteiro não tem algo parecido, né? A região do Jalapão tem umas coisinhas escondidas, né? Então, assim, tem muita coisa para mostrar aqui. Palmas, acho que está no melhor momento para prospectar novos negócios. Verdade. E assim, essa questão também de informação, das pessoas saberem, né? Eu acho que tem uma mãe de uma colega minha que mora lá no Sul. E ela tá vindo para cá agora em maio, né? E aí ela tem um torneio, um campeonato de vôlei do Banco do Brasil. E aí vai ser em Palmas o campeonato e vai vir todo mundo. Ela assim, Suzy, eu vou pra aí, me fala aí, o que tem pra fazer? Meu Deus, gente, tem tanta coisa pra fazer. Eu listei, não, sempre ela vai ficar uma semana. Eu listei muita coisa. Ela ficou tão impressionada, ela falou assim, não, eu não acredito que tem tudo isso pra fazer. Porque assim, a gente, às vezes assim, né, a gente estando aqui, às vezes a gente não sabe mesmo que, tem uma coisinha lá. Mas daí eu comecei a pesquisar, ver o que tem. Tem um restaurante aqui, outro lá. Você quer fazer aventura, você quer... Fazer uma trilha. Quer ver cachoeira, quer ir numa ilha. Quer ir numa ilha, né? Que é coisa que assim, você vai ver que lugar do país que a pessoa chega. Tem um primo do meu esposo que adora pescar. Que lugar do país que a pessoa chega, ele chega no aeroporto e em 20 minutos ele tá no lago, se ele quiser pescando, né? E assim, eu acho que Palmas realmente, assim, tem muita coisa ainda a ser explorada e muita gente de fora acha que aqui só tem índio, né? Que assim, até hoje, será? Até hoje, infelizmente. Você sabe que eu tenho vários colegas assim. Internet à disposição, imagina, né? Até hoje, assim, às vezes eu falo, porque como eu sou de lá, às vezes eu falo, tô lá em Palmas, e aí? O que não tem é índio, né? Infelizmente. Infelizmente. Se tivesse uma visitação às aldeias, aqui Tocantins, né? E aí eu quero falar de um negócio de Palmas para o futuro, né? Porque eu tenho esse olhar de como era quando eu cheguei, né? E vivi os melhores anos da minha juventude aqui. Acho que eu tenho muita coisa ainda que contribuir. Quero contar um pouco dessa história, estou escrevendo sobre isso, né? Mas a crônica da cidade sob o ponto de vista da crônica das pessoas. Acompanhei tudo que é obra. Muito significativo. Hoje você fazer uma quadra de esportes não tem o peso que tinha em 92. Verdade. Em 93, porque só o que a gente tinha para fazer era trabalhar até 5, 6 horas da tarde, marcar um vôlei numa dessas quadras e depois ir tomar uma cerveja na churrascaria do Nelson, que era na esquina de onde foi o Extra e hoje está ali o Açaí, se eu não me engano. Então, assim, a cidade era isso, era encontrar as pessoas, era inventar coisa para fazer. Mas eu penso que o lago, Carol,
O lago mudou a perspectiva de toda essa região. Tá, aumentou a temperatura, aumentou, porque você tem ali uma lâmina d'água que esquenta, e nós estamos entre o paredão da serra e esse lago. Palmas esquentou mesmo, né? Não ficou um corredor assim de ventos. Mas o que nós vamos pensar para o futuro? Organizar isso. Eu acredito que o turismo de negócio, o turismo de aventura aqui é o grande lance para os próximos 10, 15 anos de Palmas. Mas não é Palmas. Daqui a 80 quilômetros você tem Porto Nacional, que é uma capital da história. Nós temos cidades históricas aqui que têm monumentos erguidos pelos negros escravizados da época do ouro. Então você tem Natividade, beleza, mas aqui do lado tem Porto Nacional. Com essa igreja erguida pelos pretos, né? Nossa Senhora da Natividade. Não, aqui Porto. Paraíso, você tem aquele morro, o Cristo, a visitação, você tem cavernas. Então, assim, eu penso muito que deve ser construído um projeto. Eu tenho ouvido o deputado Eduardo Mantona falar de que vai ser o deputado metropolitano, que quer abraçar a região metropolitana. Mas perceba, os problemas de Palmas hoje estão muito ligados às cidades. Esses vazios urbanos aqui, Carol, provocou a venda de lotes lá em Luzimangues. Sim. Explosiva. Então, o servidor público, o cara do comércio, que não conseguia comprar um lote em Palmas, comprava em Luzimangues. E aí virou essa encrenca da ponte, né? Então, se você não pensar um desenvolvimento que abrigue essa região metropolitana toda para transporte, para turismo, para fazer alguma coisa, juntar esses prefeitos e fazer alguma coisa juntos, né? Fazer divulgação Um consórcio. Já tem o consórcio dos prefeitos do entorno do lago. Mas eu falo da região metropolitana porque muita gente que mora em Porto estuda em Palmas. Eu fui diretora do PROCON na época da balsa. Vocês não têm noção o que era aquele engarrafamento da balsa. O pessoal vinha estudar, chegar às 7 horas da noite. Então a gente fez muito movimento aqui para as coisas acontecerem. Não, Palmas não é mais aquela Palmas da poesia da Graciosa, mas tem o pôr do sol na Nova Graciosa, que é lindo, dá para você levar seus filhos. Um dos mais bonitos do Brasil. Né? Esse sol aqui Brasil é não, do show. mundo. Se a gente for ver, assim, é difícil um lugar que tem um pôr do sol desse, viu? Porque aqui é muito bonito. Tem equipamentos públicos que foram colocados em Miracema, porque Miracema foi a capital provisória, que vale um tour histórico pela história do Tocantins, a primeira capital. Então, acho que as autoridades, quem tem o mandato popular, os prefeitos, precisam se articular melhor porque tem muito mais coisa para acontecer em termos de oportunidade de negócios quando você planeja, quando você faz pensado. Com a população. E quando você chama. Vamos chamar a universidade aqui para conversar, o que eles têm a acrescentar? O pessoal hoje que está lá na engenharia, na arquitetura, como é que eles pensam a cidade? Gente, a arborização é fundamental em Palmas. E não é palmeira, porque palmeira não dá sombra. De onde que tiraram que palmeira? Nem jamelão. Sabe? Por favor. Houve um tempo em que eu escutei falar muito que Palmas era a capital mais verde do país. Mais verde não quer dizer mais arborizada, porque grama e palmeira é bonito, né? Mas assim, falando de microclima dos ambientes de por onde a gente anda e circula, ele é só o visual. E acaba que a especulação imobiliária ao longo dos anos de toda a história de Palmas trouxe para esse cenário que a gente vive hoje. Tudo isso que a Roberta mencionou, né? De comprar lotes Luzimangues, a própria questão dos prédios hoje na orla, que até então não era permitido. A gente, como arquitetos, vou falar aí por muitos amigos que também falam, a gente sente uma necessidade na mudança desse plano, numa atualização, porque a cidade cresceu. E uma vez que ela é planejada, a gente pode continuar planejando os próximos passos, porque assim, planejou-se não tem que não tinha ninguém morando aqui. A partir do momento que começa a se habitar, construir, abrir quadras... Começam os problemas. Exatamente. Aí os comportamentos vão mudando de acordo com o passar dos anos. Então isso é normal acontecer. Mas a gente também tem que estar preparado e planejar os próximos passos para que isso não vira um grande... Hoje é uma cidade que as pessoas se refugiam e veem oportunidades de empreender, de trabalho. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém... eu vim de São Paulo, eu trouxe um projeto muito legal para cá, eu quero investir aqui. Mas que isso não vire um problema no futuro, que as pessoas queiram sair de Palmas porque já esteja querendo fugir por ser uma loucura. E nós, como, acho que cidadãos, a gente tem que ter um olhar para isso, porque talvez nós somos muito alheios a esse problema. A gente
acostuma com Se o nosso acomoda, cotidiano ali. E nós temos que lutar e brigar por isso, porque faz parte do nosso cotidiano e da nossa qualidade de vida também. Uma das coisas que eu senti logo quando eu cheguei de Fortaleza para cá é essa distribuição ordeira das quadras, onde o que é residência é residência, onde o que é comércio é comércio, coisa que a gente não vê Brasil afora. Porque aí o cidadão está lá na porta da casa dele, ele quer abrir um mercadinho, ele vai e abre. E quando os empresários procuram o Sebrae, a gente vê que realmente eles aceitam isso. Mesmo vindo de fora, com aquela cultura de poder empreender em qualquer local, ele saber que ele tem que morar no canto e vai ter que locar um outro espaço para poder colocar o negócio dele. Ao ponto que em determinadas cidades você pode fazer isso na porta da sua casa mesmo. Você adequa e tal. Então, assim, ser organizado mesmo, e tem um porquê. Porque aí acaba que você distribui, né, de forma organizada os comércios para atender as residências, né? E não dentro das áreas residenciais, né? Isso é fantástico. Nós temos um plus, porque um dos autores do projeto, do Grupo 4, é o Valfredo Antunes, que é professor da universidade, está vivo. Sim. E ele pode estar junto dessa discussão, né? Ela tem que ser provocada, eu penso, talvez pela classe política, a Câmara de Vereadores, pela própria Prefeitura de Palmas, essa revisão do plano diretor e a adequação, é isso que você falou. O poder econômico rompeu na Câmara e conseguiu aprovar esses prédios, a verticalização da cidade em locais que não seria adequado fazer. Agora, vai tentar fazer um prédio lá em Itaquaruçu, você não faz, porque o plano diretor? Não é nem o plano diretor, me faltou o termo de ocupação da cidade, me ajuda aí. Né? Uso do solo? A lei do uso do solo não permite você fazer, entendeu? Você não pode tampar a serra. Então, acho que tem questões que as pessoas foram ocupando os espaços, as pessoas foram ocupando, e tem um problema sério em Palmas, que é a falta de regularização dos espaços que foram ocupados sem planejamento, sem abertura de loteamentos regulares, mas que o cara tinha uma chácara e resolveu fazer um loteamento, foi lá e picotou tudo e vendeu, e criou um problema para a prefeitura, porque lá, aí não chega o esgoto, não chega o que o dono do loteamento tinha que fazer, o poder público acaba tendo que fazer. E por que isso? Porque falta a revisão desses espaços. Necessário. As pessoas não querem morar a 25 quilômetros, porque tem espaço aqui dentro. Então, assim, Palmas para o Futuro tem seus desafios de fazer uma correção de rota, eu penso, sabe? E está crescendo. Crescendo. Porque o gestor, normalmente, o gestor que ele é votado lá na urna, não, eu quero você prefeito de Palmas. Tem uma demanda enorme. Educação, porque você tem uma projeção de quantas crianças vão precisar de creche, quantas creches você tem que construir. Saúde, nós só temos um hospital, que é um hospital de porta aberta, um hospital que abriga pessoas do estado todo, do Maranhão, de outros lugares. Por quê? Porque não recusa paciente, não pode. Mas aí você não tem um hospital de urgência e emergência de Palmas, você não tem uma maternidade, além do Dona Regina, com condições. Transporte então, assim, se a gente for repensar a cidade agora nos seus 34 anos, tem vários eixos que precisam ser discutidos. Mas eu acho que a sociedade tem que tomar essa discussão para si. Por quê? Tem que sentir isso. Porque, às vezes, o poder público, quem está ali, está comandando a cidade com tanta demanda que não tem tempo para parar para pensar isso. Só para tocar o que já existe, né? E não pensar no para frente. Você tem que ter espaços para essa discussão. Entendeu? Os empresários da área de saúde, a mesma coisa, né? Como é que funciona hoje? Tem um programa, estou vendo aqui, cirurgia de catarata. E aí, você falou do programa Força Mulher, eu fui lá no Bico assistir o lançamento. Ah, que legal. A convite, então, do superintendente. Sim. E é uma iniciativa nova, e aí tem que fazer jus, porque um trabalho da senadora Cátia Abreu, da ex-senadora Cátia Abreu, que botou esse dinheiro, que nunca ninguém tinha colocado emenda no Sebrae, colocou uma emenda para fazer o projeto. Catarata, por exemplo, não é uma cirurgia barata, e aquele senhorzinho lá não tem. Também ela tem um projeto com isso, fez várias, para zerar essa demanda. A gente fez muito. Mas aí, então, as parcerias que tem que ser feitas, tratamento do câncer, não tem só um hospital habilitado a fazer. Fora da caixinha, né? Você tem que pegar um empresário que já veio e montou uma estrutura aqui e fazer parceria com ele. Eu acho que as coisas funcionam muito em parceria.
E o papel do poder público não é tomar o espaço da iniciativa privada, né? Na minha cabeça, o poder público tem que cuidar de saúde, segurança e educação. Isso não se terceiriza. O resto dá para fazer parcerias que você eventualmente vai conseguir crescer. Mas eu tenho 2 filhos, uma com 9 e um com 11, vai fazer 12 esse mês. E a Palmas que eu sonho para eles é diferente do que o Goiânia virou hoje. Uma população enorme de rua, com um avanço do uso de droga em espaços públicos, com perigo de você parar no sinaleiro às 6 horas da tarde se você não travar os vidros, de vir gente com aquele negocinho de sabão jogar e você ficar sem. Então, assim, nós temos a faca e o queijo na mão para projetar essa cidade, para cuidar das nossas famílias, das nossas crianças. E esse é o grande desafio. Eu acredito que esse formato aqui, a gente está debatendo em cabeças de diversas áreas, mas que a gente está congruindo num foco, que é Palmas, e que isso depois vai ficar disponível, as pessoas vão assistir. Sim. E a gente não sabe onde vai chegar isso aqui, né? A gente está plantando uma sementinha e vamos pegar. E as pessoas pensarem assim, rapaz, é verdade mesmo, eu posso pegar a minha quadra, nos reunirmos e reivindicar, discutir. Exatamente. Será que a gente quer essa praça com grama ou será que a gente quer com palmeiras ou nós vamos querer com sombra? E assim você vai mudando seus micro espaços e fazendo um todo, né? Que atenda às necessidades dos âmbitos. Né? E a cidade vai crescer, né? Sim. E como ir muito rápido. Assim, eu acho que o crescimento está sendo muito rápido. Uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar para si nesse contexto é porque talvez vive-se um momento, uma sociedade que a gente quer tudo para ontem. Isso é uma coisa que o impacto que a gente vai ver é no longo prazo. Então, assim, a gente tem que planejar o futuro. O que a gente quer para a gente, para a nossa velhice, para os nossos filhos, para a família que a gente está construindo, entender que é um processo. E que se é possível de fazer melhorias, que se não mudar lá na frente o problema, essa mudança, esse longo prazo vai se tornar ainda maior e mais doloroso. Então, ter esse sentimento e essa noção, essa sensação de pertencimento que eu acho que todo mundo tem aqui. Quem não é tocantinense, quem é tocantinense ama esse lugar, defende. Se vai para algum lugar, fala. Não fala mal da minha cidade, não. Que lá é bom, lá tem muita coisa e tudo mais. Mas ter esse sentimento na prática mesmo, no dia a dia, para a gente lutar por isso. Porque nós seremos beneficiados. A gente fala e reclama, mas talvez a gente não levante a bandeira como um todo. É só falar, mas eu não faço nada para poder contribuir, né? Por exemplo, todo ano tem a discussão do PPA. Isso. Plano plurianual, tem as reuniões nos bairros que a prefeitura promove, lançou um aplicativo para você tanto falar, na minha rua não tem iluminação pública, aqui tem buraco, não sei o quê. Mas o que é que acontece? Eu não consigo participar por causa dos horários. Como é que você chama uma reunião durante o dia que as pessoas estão trabalhando? Não tem jeito. O acesso. Aí quem que vai? Vai a liderança comunitária, fica aquela meia dúzia de pessoas decidindo. Por outro lado, essa coisa que você falou, gente, vamos marcar uma reunião sábado aqui? Não é reunião, né, que toma o dia todo. Vamos fazer 2 horas de debate aqui, vamos fazer um documento com a nossa associação, vamos encaminhar lá para a prefeitura. Como é que a gente quer, por exemplo, essa praça aqui, entendeu? E outra, denunciar os problemas urbanos. Vai ter em todo lugar uso de droga, vai ter em todo lugar população de rua, vai ter em todo lugar violência, onde não chega um aparato mínimo para as pessoas viverem, que o pai é violento, ou é alcoólatra, ou não trabalha, não consegue emprego, não consegue sustentar a família. São questões sociais, né? Sim. E aí o Estado, o município tem os seus aparatos. Vai ter isso em todo lugar. Mas como que nós vamos lidar com isso? Como que nós vamos lidar com a nossa população de rua? Como que nós vamos lidar com a violência contra a mulher? Palmas vai ter uma solução diferente para isso? Árvores, onde nós vamos colocar? Aqui está na hora de acabar essa fiação trançando por cima. A cidade tem 34 anos, as cidades, as capitais mais modernas, isso é tudo enterrado. Por que não faz um pacto com a Energisa, dá um prazo
e fala, enterra esses fios, vamos acabar com isso. Principalmente que agora já vai começar a manutenção, né? Porque muitas dessas linhas já estão há 30 e poucos anos. Não, e a derrubada de postes, que acontece todo fim de semana em Palmas. Palmas tem uma marca, se você não é daqui e está assistindo, aqui tem o campeonato de derrubar postes. Em linha reta, viu? Não pode ser nas curvas, não. Tem que ser em linha reta. É verdade. Tem demais. Tem. Porque as avenidas largas te dão uma sensação de segurança e o pessoal toca o pau na velocidade, aí bebe um pouquinho à noite, volta de madrugada, vai derrubando. Uma das coisas que eu sempre enalteço, eu digo assim, meu amigo, Palmas ainda é o lugar que você pode se dar o luxo de morar em casa. Porque a segurança aqui realmente é bem diferenciada do restante do país. Lá na nossa casa, umas 3 vezes, acabou que a gente esqueceu o portão aberto, dormiu aberto, e no outro dia só a cachorrinha estava passeando, enfim, mas graças a Deus tudo Mas é em paz. diferenciado. Aqui realmente. Mas assim, nível. eu acho que a gente poderia até ficar umas 3, 4 horas aqui, né, Roberto, Sim. falando. Não falta Só que o nosso tempo aqui é curto. Uhum. Gente, foi ótimo, viu? Assim, eu acho que assim, é uma sementinha que a gente está plantando aqui que a gente pode levar depois para, né, ter melhorias aí na cidade, né? Eu acho que isso aqui, pode alcançar muita gente aí, que a gente, de certa forma, vai estar ajudando, contribuindo provocar aí. essa discussão É verdade. em outro livro, um livro macro. Isso. E eu queria, assim, só que cada um desse um recado agora pro aniversário de Palmas, né? Para dizer assim, o que tem aí para pro futuro, o que você tem um recado ali nesse dia do aniversário de Palmas, Roberta? Eu me considero pioneira, acho que eu posso ter esse título. Já recebi o título da Associação dos Pioneiros de Palmas. E tem uma coisa que me entristece. É o processo de exclusão das pessoas, principalmente das pessoas de mais baixa renda. Você falou da questão da segurança, realmente é assim nas quadras nobres de Palmas. Mas se você vai para o Taquari, se você vai para as regiões mais fora desse complexo, você já tem a presença do crime organizado aqui, PCC e Comando Vermelho. Você tem guerra dessas falanges do crime, você tem mortes injustificadas. Então, eu quero ver no futuro uma Palmas que resgate essas pessoas que estão aqui e ficaram à margem do desenvolvimento da cidade. Eu penso que as grandes obras foram feitas, óbvio, como a Carol falou, tem que manter a zeladoria da cidade, as coisas funcionando, mas eu gostaria muito de ver um grande projeto de resgate de pessoas, de talentos e de oportunidades, tá? Para quem está à margem dessa Palmas bonita das quadras centrais. Carol, qual que é o seu recado? Aniversário de Palmas. Parabéns para a Palmas, minha companheira de idade, que a gente possa crescer e prosperar muito nos próximos anos, para mim, para as pessoas, né, como a Roberta mencionou, para que a gente possa ter oportunidade para todo mundo. Uma das coisas que eu falo da minha profissão que me encanta é que, através dela, de alguma maneira, eu posso fazer parte da vida das pessoas e mudar a vida das pessoas. Não tem nada mais prazeroso do que ver o olho de alguém brilhando por estar realizando um sonho de ter uma casa, de construir uma casa e tudo mais. E que eu gostaria que Palmas fosse cada vez mais uma cidade empreendedora, porque eu acredito que nesse ponto talvez a gente consiga gerar mais oportunidades de trazer isso. Adorei conhecer o projeto. O meu escritório, ele é escritório de arquitetura e é construtora também, então é legal saber que eu vou poder dar oportunidade de trabalho para mulheres, né? Fiquei fascinada legal. E quero saber um pouco mais sobre isso. Então, eu espero uma cidade empreendedora em que todo mundo possa crescer e prosperar junto. Ótimo. E Evandro, qual o seu recado aí pro futuro, para o aniversário de Palmas aí? Então, muito me honra Palmas ter me escolhido, porque na verdade eu iria usar o sistema de ensino tocantinense, né, na Universidade Federal, e iria voltar para o meu estado. Porém, a cidade me encantou, isso nos idos 2001, né, e até hoje estou aqui, sempre contribuindo na medida do que eu posso e crescendo junto com Palmas. Palmas é uma cidade de oportunidades e nunca em momento algum deixou as pessoas que abraçaram na mão. Palmas, todas as vezes que você busca qualquer solução, quer seja
de moradia, de comércio, de escolas, ela está lá para te servir. E só tem a crescer, porque cada gestor que aqui chega pensa em querer deixar um legado. Isso é bom, porque até então, cada um deles deixou uma marca que é louvável, e cada um que chega pensa em algo futuro. E graças a Deus que até hoje está dessa forma, e tomara que continue, né? Que a nossa cidade esteja sempre em boas mãos e que a gente tenha voz e vez para falar, e também que a gente que tenha uma condição melhor do que nesses outros locais mais afastados, que a gente também se reúna para poder dar a nossa contribuição, quer seja em ideias, quer seja no processo legislativo, quer seja também fazendo benefício para a comunidade, né? Que é algo que enobrece o cidadão, né? Não, plantando a sementinha, né? Pra gente aí Exatamente. no futuro ter uma Palmas melhor, né? Exatamente. Mas eu, como eu falei, assim, eu amo Palmas desde o início aí que tô aqui. Realmente passei por muita coisa, mas em nenhum momento pensei, vou voltar, né? Então, realmente Palmas, já tenho 2 filhos aqui que são palmenses. E realmente abraçou, e eu espero ficar o resto da vida aqui. Então, Amém. Parabéns, Palmas. Obrigada, viu, para todos. Foi ótima a nossa conversa. E até o próximo podcast.